Por que é tão importante em circuitos, por exemplo, de um chuveiro, você colocar o DR? Veja bem o que pode acontecer, que a gente vai explicar aqui brevemente nesse exemplo. Temos aqui o nosso DR indo para o chuveiro. Isso aqui está significando a resistência do chuveiro. O que é que pode acontecer caso você não tiver o DR? Sabemos que o DR ele serve para fuga de corrente. Ou seja, houve aqui, por exemplo, uma fuga de corrente, fugiu para a terra. O que é que ele vai acontecer? Ele vai atuar, ele vai sentir a diferença de potencial nesse circuito elétrico e vai atuar. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse 40 amperes nesse neutro e 40 amperes nessa fase. A partir do momento que teve uma fuga de corrente, não está mais igual esse 40 amperes com esse 40 amperes. O que é que ele faz? Ele sente essa fuga de corrente, essa diferença de potencial, e ele vai e atua. Mas veja bem, aqui nós estamos usando o exemplo se ele fosse uma fuga para o terra. Mas vamos supor que fosse também, ó, exatamente isso aqui, ó, uma pessoa que tivesse, uma pessoa acabou tocando nesse circuito por acidente. Sabe lá por quê? O que é que acontece também? Essa diferença de potencial. O DR ele vai sentir isso aí e vai atuar também. Fuga de corrente, seja por um acidente da instalação, por uma fuga de corrente em relação à instalação elétrica, ou por um acidente aí sim em relação a uma pessoa que tocou nesse circuito. Aí ele vai atuar. Lembre sempre disso, você que está iniciando na área da instalação elétrica.